aqui duas pessoas maravilhosas. E olha, é a primeira, não, a segunda vez que a gente tem essa oportunidade de ter pai e filha, lado a lado aqui, olha só, professor José Ricardo Diniz, professora Cecília Diniz, né? E é uma honra para mim, que trabalhei com o professor José Ricardo, né, durante muitos anos, uma pessoa de uma competência ímpar, e a filha não poderia ser diferente. Essa é a segunda vez que nós estamos juntos nesse projeto do Terra, né? E eu vou abrir já perguntando para os senhores, e aí, a prova de linguagem desse ano? Assustou, não assustou, arrepiou, foi tranquila? E aí, professor José Ricardo? Bom, boa noite a todos que estão nos acompanhando nesse trabalho. Também para mim é um prazer enorme, uma honra muito grande estar aqui e trabalhando com a minha caçula também. Isso me dá um prazer muito grande, né? E vou aprendendo com ela. Não é? Vou aprendendo com ela. Que coisa boa, professor. A prova, professor. E aí, como é que foi? Deu para... Tranquila? Olha, essa ideia de tranquilidade em linguagens, eu diria melhor que a prova foi mais orgânica. Opa! Tá? Ela foi uma prova que não trouxe questões mirabolantes. Opa, olha aí. Daquelas que até nós, professores, ficamos discutindo e procurando como se chegou, porque aquele distrator... Isso. Não vimos isso. Ô, coisa boa. Olha aí que coisa importante aí, pessoal. Você indo na questão da calibragem de questões fáceis, medianas, difíceis, o histórico continuou. Perfeito. Não é? Onde é que está a proficiência maior? Onde está a linguagem conotativa, onde a metaforia está presente. Perfeito. Aí vem poemas, não é? Vem textos literários, vem imagens de obras de arte. Ótimo. Então, isso aí aconteceu. Agora, os textos curtos, com respostas fáceis, imediatas, de reconhecimento no texto, certo? Também presentes. Então, perfeito. Eu digo sinceramente que eu achei a prova de uma organicidade invejável. Olha aí, que certo? coisa boa, Não foi pessoal, uma prova dada, os textos longos aparecem, sim, aparecem. Eu acredito que a prova de linguagem continue a apresentar o menor resultado, certo? Os extremos, eu continuo acreditando que ela vai ser a prova que apresentará os extremos, o de menor acerto e do maior acerto menores, certo? Do que as outras áreas de conhecimento. O senhor me lembrou um fato de uma prova do Enem, eu nunca me esqueço disso, tá? Foi uma cobertura no Rio de Janeiro. O senhor comentou um fato, eu estava lá, né, como professor, e esse fato que o senhor falou, assim, olha, a gente não teve nenhuma coisa mirabolante de questões. Eu me lembro que diante de uma questão havia 4 professores de linguagem e cada um com uma resposta diferente, né? E aí eu me lembro que o coordenador da época era um professor de história, aí ele me cutucou e fez assim: Rodrigo, eu tenho 4 respostas. Eu vou por ti, que é o mais velho. Então, a resposta foi... A atividade é posta. Não é? Aí ele, eu vou por ti, que é o mais velho. Graças a Deus deu certo. Né? Ainda bem que deu certo. Mas assim, então essa prova a gente não teve isso, né, Cecília? Não, o que eu achei bem positivo também foi que você consegue entender por que a alternativa que você assinalou errada, por exemplo, está errada. Entendi. Você consegue perceber isso na construção Isso é bom, do texto. Graças a Deus, coisa então, boa. isso facilita muito para o estudante. O estudante consegue fazer uma construção de prova, como o professor Zé Ricardo bem falou, orgânica. Ele também entende o fluxo da prova dele. Ótimo, excelente. Sabe? Eu acho que isso é fundamental. O que me chamou bastante atenção foi porque nos últimos anos a gente tinha uma densidade artística, tinha uma competência 4, que é a competência das artes visuais, plásticas, arte num termo global. Ela vinha com muita frequência. Ela veio, mas talvez com menos densidade, para não assustar. É uma proficiência muito maior, a proficiência 4. Ela não veio para assustar o estudante. Ótimo, excelente. Então, Ari, parabéns. Vamos dar parabéns pro INEP. Foi coisa boa, porque eu já vi tanta coisa. Eu confesso que sempre que eu venho para essa prova do Enem, eu venho com tanto medo. Porque ao longo de toda a história, não é, do Enem, enquanto exame de seleção, de 2009 para cá, a gente viu coisas que realmente traziam discussões várias, até entre colegas, concorrentes de outras escolas. Não é? Nós chegávamos a discutir, a conversar sobre, mas como é que se chegou a essa alternativa? Uma questão com 4 distratores, assim, bem muito aproximados. Quer dizer, traz uma complexidade que vai nivelar por baixo. Tanto é que se falar muito, assinala menos errada. Eu já escutei várias vezes isso. Assinala menos errado, assinala, sei lá, mais certo. Não houve nenhuma invencionice. Vamos embora, então. Vamos embora? Pegar essa prova? Vamos. Olhar um por um? Vamos. Vamos começar, então. Questão número 6, então, da prova. Vamos lá. Começou a linguagem aqui. Textozinho. Comentário rápido, professores,
pra gente bater em cada questão assim, destacando aí, dizendo, ó, a resposta é essa. Primeiro, aqui um textozinho. Se você é feito de música, esse texto é para você. Né? E diz lá a questão, defendendo a importância da música para o bem-estar e o equilíbrio emocional das pessoas, a autora usa como recurso persuasivo, e nada de palavra que um aluno que de ensino médio não soubesse. Pois é. Não soubesse, então é uma prova tranquila. Ou então ele usa como recurso persuasivo o quê? Vamos lá. De persuasivo, convencimento, né? De convencer a quem lê o texto. Então, um recurso de persuasão, recurso de convencimento, tá? Então, é interessante porque você começa e acha logo interessante, porque às vezes no silêncio da noite eu fico imaginando, você lembra-se da música popular. Exatamente. Do Peninha. Do Peninha, exato. Tá entendendo? Exato, Cantada exato. divinamente por Caetano. E o texto vai todo se desenvolvendo, Rodrigo, em cima desses aspectos. E aqui, sem ela não há paz, não há beleza. Também de uma música da Bossa Nova. Perfeito. Nosso. E depois você vai caminhando e você vê lá no fim a referência ao Raul, não é? Que nos ensinou, e a metamorfose ambulante. Perfeito. E você tem aqui também várias outras passagens de músicas do nosso cancioneiro popular. Então, aqui no caso, a gente percebe que ao falar de todos esses aspectos, olha cá como ele diz, olha, ele fala aqui, levanta, sacode a poeira, dê a volta por cima, fechando o texto. Então você percebe vários intertextos, certo? Dentro da tradição do cancioneiro popular brasileiro. Então, é uma questão simples, não há outra alternativa, a não ser a letra C. Opa, questão. Intertextualidade ao resgatar versos de letras de canções. Maravilha. Eu considero uma questão fácil. Tranquilo, daí. Perfeito. Então, questão 6, olha aí, tranquilo, né? Mesclou com várias coisas. A própria palavra da letra C, intertextualidade, né? Você já pegaria aqui, coisa boa. Questão 7, tá? Pessoas com suas malas, mochilas e valizes chegam e se vão e se encontram, etc. É um texto tranquilo de ler, né? Um poema, e ele diz, esse poema, por meio da ideia de deslocamento, metaforiza, opa, uma palavrinha aí, e aí aquela história do professor de linguagem, ó, metáfora é uma figura importantíssima, né? Eu sempre digo, você ir à prova, você ir a uma prova sem conhecer determinadas coisas, né? É como você ir para um campeonato de natação domingo e estar aprendendo a boiar hoje. Não adianta. Né? Tem que conhecer o que seria metáfora. E ele diz, metaforiza a tentativa de quê, professora Cecília? E é importante lembrar, a metáfora é complicada e perfeitinha, né? Das figuras Olha, de é linguagem. verdade, é verdade. Aproveitando a intertextualidade da questão anterior, vou também citar uma canção. Então, aqui a gente vai ter um poema que ele destaca, chegam e se vão, se encontram, se despedem e se despem. Se despir de seus pertences, não só de pertences físicos, materiais, mas também daquilo que você carrega na sua identidade, na sua construção de identidade. Perfeito. E ao final do poema, ela traz onde elas mesmas não estivessem nesse lugar, como se fugisse dessa identidade, desse pertencimento, desses pertences, tanto identitários quanto finalzinho físicos. Aqui do poema, que maravilha. Então, isso. Resposta, letra B de bola. Letra B de bola. Questão tranquila, hein? Até agora, minha gente. Tem algum aí que vocês, pelo menos, que até agora a pessoa está muito tranquila. Né? Pelo menos aquela pra gente dizer assim, caramba, essa aqui foi gostosa. Tem, né? Tem. E é sempre importante lembrar, poema pega um pouco os nossos estudantes, né? Verdade. Eles têm uma dificuldade da leitura literária, eles não têm tanto apreço assim, porque não é tão popularizada também para eles a leitura literária de clássicos, e nem sempre clássicos, mas poemas também. Então, a gente insiste o tempo inteiro na questão da conotação. Tirou a palavra da minha boca. Você sai do grau zero da língua. E, claro, isso requer um esforço. Claro. Não é? Porque você vai para o plano do simbólico. Claro. Vai para o plano do abstrato. E aí vai mais exigente. Certo? A questão é como se diz, é complicado, perfeitinho, ela é curta, mas ela vai exigir um pouco do aluno. Perfeito, muito bom. Muito bom. Colocaria como uma questão mediana. Perfeito, muito bom. Questão 08, vamos lá. Esse texto é muito feliz. Esse texto Veja o título. Falar errado é uma arte, Ernesto. Aí, o repertório do aluno é muito importante aí. Porque quando ele percebe Ernesto, ele vai ligar, olha, já tem uma música, é o nome do Ernesto, que era o Adoniran Barbosa. Aí ele fala aqui disso, certo? Ele começa a contar a história do Adoniran, cujo nome era João Rubinato. Opa! É interessante. E aí virou Adoniran Barbosa.
O cara falava errado, voz rouca, pinta de malandro da roça. Virou ícone da música brasileira. O mais paulista de todos falando errado e irritando o Vinícius de Moraes, que ficou de bico fechado depois de ouvir a música que a Dona Irã fez para a letra Bom Dia Tristeza, que é uma música de Vinícius de Moraes. Aí o poetinho, ó, calou o bico, certo? Por quê? Porque a Dona Irã encontrou poesia. Olha aí, que coisa no coloquial, tá entendendo? Olha no cotidiano. E valorizou as expressões que andavam na boca do povo. Nós fomos, nós fizemos, tá tudo aqui. Olha nós aí. peguemos nossas coisas, né? Acontece que é preciso saber falar errado. Olha, Eita, falar que no meio errado aqui, é uma arte, senão vira deboche. Verdade, olha aí. Viraria meme hoje. É verdade, viraria meme. Então, professor, falar errado aqui o texto se refere constitui um preconceito em relação ao uso que a Dona Irã Barbosa fazia da língua em suas composições. Aí você chega, aí ele diz, constitui um preconceito em que ao uso que a Dona Irã Barbosa fazia da língua em suas composições. Pois esse uso... O quê? Aí você vai chegar à letra E. Transgredia, quebrava a norma padrão vigente à época. Perfeito. Muito bem feita a questão. Muito bem feita a questão. Para mim não é uma questão difícil, é um texto mais longo, certo? Mas muito bem coeso, ele é bem coeso. Muito bom. E as alternativas são também muito felizes. Que coisa boa. Bela questão, letra E. Maravilha, vamos lá. Questão 9. Na Né? nona questão, a gente tem o Festival de Parintins, que veio aí com uma força total esse Olha ano. aí, que maravilha. Então, o Festival Folclórico de Parintins, exatamente do Amazonas, anunciou que o Boi Caprichoso levou em 2018 seu 23º título. E aí a apropriação de elementos como rivalidade, competitividade, torcida e gritos de guerra pelo Festival de Parintins evidencia o quê, professora Cecília? Importante frisar que, nesse caso, se você circulasse as palavras rivalidade... Vamos lá. Rivalidade, aqui na questão. Rivalidade. Competitividade. Torcida. Vamos lá. Torcida. E gritos de guerra. Pá, gritos de guerra, certo. Vamos lá. Estamos falando de quê num Brasil que ferve uma paixão nacional, que é o esporte. Eita, olha aí. Então, a gente tem como validação uma aproximação da manifestação folclórica com o esporte. Letra, resposta, letra. E vale a dica, tá? Essa é uma questão que o enunciado vale mais do que as palavras. Do que as texto. palavras, olha aí. Maravilha. Coisa bonita, né? Questão tranquila, então, né? Essa é uma questão tranquila. Vamos lá. 10ª questão. Vamos lá. A 10ª questão, ela traz um texto, eu diria até mesmo de teor jornalístico, certo? E informativo, por excelência, que trata da questão do câncer de mama masculino. Opa! E falando de toda a questão do câncer de mama feminino, não é? E aí fala do Outubro Rosa, ser um mês de conscientização sobre a questão voltada para as mulheres. É muito importante lembrar que um dos grandes mitos da medicina é o de câncer de mama não afeta o sexo masculino. Aí ele traz fatores importantes para detectar o câncer de mama masculino. Aí ele vem aqui. Então ele traz sinais, certo? Quais são os sintomas? Que maravilha. Aí ele apresenta genética. hormônios caroços, retração da da pele. Aí a questão pergunta: as informações dessa reportagem auxiliam no combate ao câncer de mama masculino por apresentarem um alerta sobre... Aí, claramente, sinais indicadores da doença. Eu considero particularmente uma questão simples. Eu também achei fácil. muito fácil. Essa questão. Muito tranquila. Certo? Né? Texto bem objetivo, letra A. Maravilha. Vamos lá. 10ª questão. Opa, nós temos aí um texto já mais longo, né? Exatamente. Que maravilha. Feijoada à minha moda. Só para já contextualizar, ele pergunta lá, apesar de haver marcas formais de carta e receita, então aí parece-me que vai mexer um pouquinho com a questão de construção de gênero, competência né? Gêneros textuais, né? A característica que define esse texto como poema é a. Oh, meu pai, olha só. Essa questão, ela botou um texto longo só para honrar Vinícius de Moraes, já que tinha falado de Adoniran e da briga com Vinícius, aí o NEP Olha não aí. quis pegar uma briga com a MPB. Olha aí. Então, honrou Vinícius, mas o texto ele não tinha essa necessidade para compreensão da resposta, porque se é poema, é linguagem expressiva. Então, a gente tem a utilização de uma linguagem expressiva. Quer dizer, texto grande, mas aí, né, essa é aquela questão que se você olhasse o enunciado, você falou muito bem, o enunciado vale mais do que o texto. Exato. Né? Você olhou aqui, perguntou, já era, marcaria aqui de forma E não muito deixa de ser uma tranquila. questão bem feita. Bem entendeu? feita, claro. Não é uma questão linear, não é uma questão de mero reconhecimento ou reprodução.
Muito Entendeu? bom, muito bom, muito bem colocado, professor. Requer um saltozinho para outra proficiência. Perfeito, perfeito. Questão 12. Aí agora a gente já começa com aquelas questões de duplo texto, né? Texto verbal, texto não verbal, alguma coisa para olhar para a imagem, etc e tal. E diz assim, né? Texto 1 fala da fotografia de Regina Val alguma coisa, né? Apresenta, né? 2.953 anos de luz cruzando o céu e tal. E aí o outro diz representação de 2953 arcos de luz, né? 2.953 arcos de luz cruzando o céu, registrando o nascer e o pôr do sol ao longo de 8 anos. Então vamos lá, o experimento realizado por Regina, pode deixar na questão lá, na questão aqui, né? Corta na questão. O experimento realizado por Regina resultou no entendimento de que há o quê, professor? A questão da interpretação clássica. Veja como é interessante isso, porque parte de uma tecnologia de baixa complexidade, Sim. mínima complexidade, porque é uma folha de papel em uma lata com um pequeno orifício. Certo? Criou assim uma câmera pinhole de baixa tecnologia. Foi esquecido em um telescópio. Olha Veja aí. como é interessante aqui. Olha aí. Do Observatório da Universidade. Esse projeto esquecido acabou revelando a foto do pôr do sol de maior exposição já Olha tirada. aí. Aí você diz, olha, e o acaso? Não é? Depois do tempo. Virou verdade. arte, virou uma fotografia. É verdade. Tá entendendo? Que você olha e diz, puxa, desperta em você o interesse. Então, você vai observar aqui a ideia do acaso, porque ele diz que depois de muito tempo foi que se verificou isso. De um experimento de baixa tecnologia, baixíssima, certo? E produção artística pode ser resultado do acaso. É interessante. Eles, o acaso, provocou uma produção artística até aqui. Até porque a gente precisa lembrar sempre, o INEP veio para atestar isso. Fotografia é arte. Que maravilha, perfeito. Então, resposta letra E de elefante. Exatamente. Muito bom, questão muito tranquila. Até agora, gente, pelo amor de Deus, a prova muito tranquila, viu? Para nós estamos resolvendo aqui. Agora o aluno lá. Mas olha, professor, Agora, a gente já foi pegou muito, cada. já pegamos Já muito abacaxi. pegamos já. cada abacaxi aqui nesse já. negócio. Que a gente olhava e dizia, não é possível. A prova foi saborosa, sabe? Que coisa Até bonita. gostar. Que coisa. Gostei da palavra, gostei, muito bom. Sinestésico. E a palavra sabor tem a ver com saber, né? Exatamente. Vamos lá. Questão 13. Os Jogos Olímpicos já não são mais os mesmos, e isso não é nem uma crítica nem um elogio, é uma constatação. Esse movimento começou com o vôlei de praia, tornando-se esporte olímpico em 1996, passou pela chegada do BMX Racing como o primeiro radical a entrar no programa, e por aí afora vai. Olha, aí vem a mudança no programa olímpico mencionada no texto. Maravilha, pode deixar a questão no ar. Mostra que o esporte está assim o quê? Importante frisar que está falando do breakdance, que foi uma polêmica nos Jogos Olha Olímpicos aí. desse ano, então é bem recente. Meio do texto, isso. Exato. E a gente vai falar de uma adaptação às demandas do tempo, né? Se o passar dos anos traz novidades e essas novidades vão sendo integradas aos Jogos Olímpicos. É uma competência 3, é uma competência de educação física. Olha aí. E o aluno consegue responder plenamente Tranquilo. a partir da leitura do texto. Que maravilha. Olha aí, tranquila a questão. É isso aí, pessoal. Não tem o que inventar. A questão tranquila é assim. A gente pegou, fez, está tranquilo. Vamos lá. E mais, não estressou o aluno a prova. De imediato, ele não ficou, Ele não ficou, consigo essa, não consigo essa, aquela outra. É verdade, não professor. Não. É verdade. Pulando, a prova dá para tem uma fazer. organicidade por isso, porque ela é uma onda, né? Ela sobe, depois vem, desce. Então, você não vai chegar a esse nível de estresse que bloqueie você. O aluno foi acolhido pela prova. É Eu isso. acredito que A foi prova muito foi importante. acolhedora, Maravilha, digamos coisa assim. boa. Né? Aí vem o texto do hoje. Do agora. O maior. Da Um texto hora, grande, como se diz. 2024, um Pois texto, olha é. só, janeiro de 2024 Pois esse é, texto. pois né? é. Memes e fake news, o impacto na educação das crianças. Tudo a ver. Tudo não a é? ver. Com o que se vem discutindo em relação à escola, à educação. E aqui traz uma situação curiosa, faz uma observação geral, no começo do texto, não é? Há quem diga que o Brasil nunca mais foi o mesmo depois dos memes. Isso. Verdade. Ok. Não é? Aí diz, diante desse cenário, uma pergunta se torna essencial. Será que todo mundo está conseguindo traduzir as mensagens postadas, curtidas e compartilhadas? Aí uma professora de língua portuguesa, certo? Lá numa das cidades satélites do Distrito Federal, ela percebeu, aqui diz, percebi que muitos alunos e pais estavam divulgando conteúdo sem saber o que havia por trás das palavras. Faltava o espírito crítico. Perfeito. Essa professora, então, Meinho aqui começou a aguçar
o olhar da meninada, dos pais, certo? Para exercer seu senso crítico e verificar, antes de soltar e compartilhar, verificar se aquilo realmente cabia, Perfeito. certo? Como elemento a ser comunicado. Aí vem uma colocação muito bem feita. Letramento político e midiático é um desafio intergeracional. Certo? Olha, Perfeito. como está perfeito. E aqui vem, ao abordar a relação dos memes com a educação, a reportagem sustenta uma crítica. Então, ela sustenta uma crítica a algo. Perfeito. E que mostra o quê? A divulgação de informação manipulada, não é? Em postagens virtuais. E o trabalho dessa professora foi justamente romper com essa manipulação com os seus alunos e a comunidade escolar. Que maravilha. Então, resposta, B de bola. B de bola. Olha, claro. Costumamos dizer que algumas alternativas extrapolam o texto, como seria o caso da letra A, que fala da falta de fiscalização nos aplicativos. Perfeito. Extrapola o texto, não foi dito no texto, seria uma dedução nossa, uma interpretação nossa. Perfeito, perfeito. A letra E, por exemplo, propagação de mensagens com objetivos políticos. O texto não trata nada disso. Ele não fala disso. Perfeito, perfeito. Extrapola. Perfeito. É? Conteúdos humorísticos nas mídias Pois também não é, né? Maravilha. Vamos lá, questão 15. Texto maior, já puxou aí para um José de Alencar da vida. Inclusive, um dos melhores trechos de Senhora, porque Olha aí, quando ela senhora. diz vendido sim, não tem outro nome. Bom demais, porque ela diz sou rica, muito rica. Olha, você trabalha com professores de língua portuguesa, de literatura, aqui. A empolgação quando olha aqui um texto desse, José de Alencar, senhora, né? Aí são dois professores aqui de uma competência ímpar, e aí se empolgam que a gente, olha, isso aqui começava a noite todinha, professor, não é não? Verdade. Dá para falar aqui a noite inteira sobre uma questão dessas aqui. Olha Então, que coisa. Exato. O senhor estava no mercado, comprei-o. olha aí. E a gente Maravilha. destaca esse trecho porque é exatamente essa valorização Verdade. da riqueza que vai ser cobrada como resposta, que é essa interferência da riqueza dela num amor, que era um amor que a princípio ela acreditava que era genuíno, mas na verdade, no final das contas, quando ela foi consumar esse casamento, ela comprou o marido. Olha e ela aí. diz, traste indispensável às mulheres honestas. Agora, Olha aí que maravilha. como um bom romântico, no final do livro, o que é que Eles nós são temos? felizes para sempre. Felizes para A sempre. redenção pelo amor. Olha aí. O Que dinheiro questão- não venceu o amor. Questão bonita, né? Muito bonita. Então, olha, ao tematizar o casamento, vamos lá para a questão aqui agora comigo. O casamento, esse fragmento reproduz uma concepção de literatura romântica evidenciada na... Interferência da riqueza sobre o amor, não é? Olha aí, tá marcado, mas a resposta não é indignação com a injustiça social, não é interferência da riqueza Isso. sobre o amor. Uma questão tranquila, né? Tranquilo. Muito assim, tranquilo. Agora, gente. claro, chegar Sim, à questão do texto literário, não é? Teria que ler com esses olhos, Perfeito. propriamente, mas não é? De outro nível já da linguagem, mas uma questão que fica muito clara, sobretudo do meio para o fim do texto, essa questão da interferência, Perfeito. não é? Da grana. Perfeito. Questão 15, professor. Vamos lá, professores. 16 Né? agora, Aliás, né? perdão, tem questão 16. A questão 16 é muito interessante, porque ela traz duas peças, Duas, questão É. que traz uma imagem, duas imagens. duas exato, imagens, perfeito. duas obras de arte, cabeça de uma figura feminina, não é? Que é de século antes de Cristo. Antes de Cristo, 2500. Entre 2700 e 2500 antes de Cristo. Perfeito. Certo? E depois traz uma de Modigliani, que é uma escultura em calcário, certo? 1910 já bem contemporâneo. Já vem para a modernidade. Modernidade, Não é? Já perfeito. é uma pré-modernidade, digamos Verdade, assim. A modernidade começa a se insinuar, os movimentos artísticos europeus As começam a surgir, as vanguardas vanguardas surgem, europeias isso. começam a surgir. É repertório. Perfeito. Não é? É repertório. Perfeito. Aquilo que os colegas de língua estrangeira estavam Colocando aqui? O repertório é muito importante, que você faz conexões Perfeito. de conhecimentos, de saberes. Então, a pergunta é, a leitura comparativa das duas esculturas, separadas por mais de 2.500 anos. Vejam, faz Perfeito. questão de traduzir isso, um diálogo, não é? De esculturas que surgiram entre séculos, de uma distância de séculos, Perfeito, muitos perfeito. séculos. Indica A. Aí você vai encontrar, nessa questão de número 16, a letra D traz com toda clareza persistência de padrões estéticos em diferentes épocas e culturas. Por quê? Você percebe que há uma configuração que apresenta pontos comuns,
Certo. Mas você observa que em épocas diferentes também aparecem os diferenciais Perfeito. desse processo histórico, artístico, cultural que foi se desenvolvendo. A peça de Modigliani tem uma forma de composição, não é? Já diferente dentro de um seu tempo, e a outra, que é essa cabeça de figura feminina lá de antes de Cristo, lá tem uma configuração muito mais rústica, muito mais primitiva. Mas tem um ponto de configuração comum. Perfeito. Então, resposta, então? É a letra D de dado. D de dado, olha cá. Persistência de padrões Eu estéticos considero uma em questão mais diferentes épocas difícil, e Lesta. culturas. Eu considero ela de proficiência 3 para 4, essa questão. Até porque a gente tem um distrator bem forte, que é o termo contemporâneos na letra A. É verdade. Por quê? Porque se você não se atenta, inclusive, fica a dica de agora para frente. Lembrem-se de ler a fonte, a referência bibliográfica dessa obra, porque vai estar datada, vai ter o material. Então, isso é muito importante para você situar em tempo e espaço a obra que você está realizando. Então, é importantíssimo que vocês lembrem de olhar, porque ela coloca aqui de 1910 a 1911. Quem estava ciente do repertório das vanguardas entendia isso como uma pré-modernidade com uma modernidade, o que anularia a parte de contemporâneos que está na letra A. Maravilha, uma questão bem Ela interessante. é Realmente mais densa, É mais densa. densa, É verdade. mais densa. Pura verdade. Vamos lá, questão 17. Marília acordada, prova verde. Vamos só rapidinho soltar o gabaritão aí na tela para todo mundo dar uma olhada. Quem está nos acompanhando aqui ao vivo pelo YouTube do Terra, joga o gabaritão na tela, exatamente. Se você tiver alguma pergunta a fazer para os professores, nós estamos acompanhando aqui o chat ao vivo também, né? Estamos aí com várias pessoas nos acompanhando ao vivo. O gabarito já está na tela atualizado com todas as respostas. E vamos agora à questão 17 da prova verde de linguagens aqui. Marília acordada, né? É um texto aqui, né, que fala: tomo café em golinhos para não queimar meus lábios ressequidos. Como pão em pedacinhos para não engasgar com um farelo mais duro. Marília come também, mas olha o tempo todo para baixo. Parece que tem um acanhamento novo entre a gente. Aí termino, e aí ele vai continuando. A pergunta diz, nesse trecho, o drama do declínio físico da narradora transmite uma sensibilidade lírica, do eu lírico, centrada em quê, professores? Muito lindo esse texto, inclusive, Lindo. de um toque. bonito. Eu não conhecia particularmente o autor, então fiquei emocionada quando vi, porque pareceu uma relação muito profunda entre o narrador e a personagem Marília, e um processo de envelhecimento que muitas vezes é feito sem afeto. Então foi muito bonito. E isso é o carro-chefe. É uma afetividade que não precisa estar explícita. Ela está nos pequenos momentos diários, na convivência. Olha aí. Vendo que essas pequenas gentilezas que nós fazemos ao perceber que o outro quer se levantar, então nós levantamos para auxiliar o outro. Então todas essas construções estão no texto. Por isso existe uma atmosfera de afeto fortalecido com base nesse convívio. Isso é muito importante para nós observarmos dentro do texto. Por isso, a resposta da questão 17 é a letra B, atmosfera de afeto fortalecido. E olha a resposta. lindeza aqui. A narradora, não é? O eu lírico diz: ela aperta meus ombros com muita força. Olha aí. Porque mesmo depois de todos esses anos... A questão na tela, Isso. Olha que lindeza. Não descobriu a medida certa do carinho. Mas aquilo era carinho. Olha aí. Com toda a força que fazia, rude, mas era o carinho. Aí diz: eu gosto. Olha aí. Olha o eu Deixa lírico bonito. falando. Eu gosto. Porque entendo que naquele ato, naquela força, está o nosso carinho. Olha aí que coisa Que bonita. lindeza, Que hein? lindeza. Que sensibilidade. É hein? o- É emocionante, emocionante. Que É mesmo. sensibilidade absurda Eu não aqui. conhecia o texto. Que Lindíssimo. coisa boa. Então, 17, questão letra B de bola. Isso. Então, atmosfera de afeto fortalecido pelo convívio. Isso. Linda questão, maravilha. Vamos lá. Questão 18, né? Cartaz, interpretação típica, questão do Enem. A gente já sabe, ele sempre avisa aos alunos, É olha, verdade. vamos ter interpretação de Eu cartazes. estranhei que teve pouco esse ano. Foi. Eu Tá, achei que era pouco. Isso. cheio de imagem a prova, né? Maravilha. Mas então, muito bem feita, viu? A questão olha 18. aí, questão 18, ele diz assim, Porque você percebe que o conjunto do cartaz, ele se interrelaciona. É muito bem feito esse encaixe. Você tem que prestar atenção ao que está na camisa. Certo? Você tem a campanha do agasalho, em maior, você doar roupas, calçados, e a camisa de vou deixar que você vá. A camisa Olha que estava aí. lá guardada, veja que coisa fantástica, como a foto
não é? Verdade. Ela tem uma amplitude de sentido que é uma coisa maravilhosa. Porque a camisa está dizendo, eu gostava dessa camisa, ela estava guardada, mas aí vou deixar que você se vá. Faça. Olha Não é? Eu vou me desapegar, certo? Para quê? Para agasalhar outras pessoas, certo? Para servir de agasalho, que eu não estou usando mais, está lá, jogada. Nesse cartaz, a expressão vou deixar que você se vá, em conjunto com os elementos não verbais utilizados, Perfeito. certo? Aí você tem a finalidade de, ora, você vai observar, fala da doação, não é isso? Isso. E tem a ideia do desapego. Isso. Então você vai procurar 2 pontos básicos de significação, que é, sem dúvida alguma, a doação, que está lá, doe, e o desapego, desapegue. Perfeito. Não é? Perfeito. É perfeita essa questão. E tá aqui muito bem feita. aqui na letra Exigia um pouquinho de atenção na leitura do cartaz, mas a resposta está muito clara aqui, não é? Na letra D de dado. Relacionar o gesto de doação à ideia de desapego. Maravilha. Professor, comentário aqui, o pessoal está dizendo aqui, prova grande, cansativa. Pessoal, prova do Enem. Não é? E de linguagens. E de linguagens, né? Não esperaríamos outra coisa. Não é? Agora, e olha, agradeça, viu? Agora, elas já foram, as provas de linguagem já foram muito mais extensas. Muito mais extensas, muito mais densas. Textos sonolentos, não é? Eu não achei nenhum texto sonolento. Engraçado, eu não vi nenhum texto que provocasse sono. Tinha que exigir esforço a leitura, mas não foram textos sonolentos, de maneira alguma. Então, hoje não era nada o Andy Guedes, né? Que a prova realmente, era esperado realmente que a prova fosse grande, um pouco cansativa, normal, né? Como qualquer prova de linguagem. Mas vamos lá. Questão 19, teclado amazônico, né? E diz que é um texto que vai dizer em novembro de 2023, uma professora indígena recebeu uma missão, verter as regras de um jogo de tabuleiro infantil do português para o tucano, sua língua nativa. Com 20 anos de experiência como professora de línguas em Taracuá, no Amazonas, ela já se dedicava à tradução havia tempos. E aí ele continua, né? De acordo com esse texto, o aplicativo linkado ou linklado contribuiu para o quê? Olha aí. Importante, tem mais uma questão falando de cultura amazônica, falando do Amazonas, a gente teve Parintins, então verdade, são construções bem interessantes, porque o pessoal do Twitter costuma dizer, que agora é X, costuma dizer que aprende muito no Enem e aprende mesmo. Porque tem muitas coisas que a gente não acessa, informações às quais a gente não tem acesso, que nós descobrimos através do Enem, e essa é uma delas. Porque muitos de nós não sabíamos dessa tecnologia. Então, quando o Enem traz isso para nós, é de um grande ganho. E, claro, a gente sabe que é uma prova cansativa, mas é sempre importante lembrar. Cansativo mesmo é o dia do Enem. É todo o processo que envolve o Enem. São 5 horas e meia. Então, tudo isso vai ser cansativo por natureza. Mesmo uma prova simples vai cansar. Perfeito. Tá? Perfeito. Então, a resposta da 19, nós temos aqui essa transformação através de um aplicativo que traduz. E essa tradução, ela democratiza o registro escrito dos povos originários, principalmente porque eles estão tendo acesso a coisas que antes eles não tinham. Nós perdemos muito das línguas originárias porque não tínhamos o registro escrito. Tudo era muito da cultura oral. Então, esse aplicativo ajuda a recuperar esse registro escrito e, quem sabe, também honrar esse patrimônio histórico-linguístico do Brasil. Perfeito. O Museu da Língua Portuguesa, a penúltima... A última, agora não é essa agora que está em apresentação, mas a anterior está justamente as línguas indígenas do Brasil. Mas é uma coisa muito bem montada. Eu tive a oportunidade de ver lá no Museu da Língua Portuguesa, e é uma coisa assim que leva à democratização mesmo, porque quantas pessoas não tiveram acesso a esse conhecimento que desconheciam totalmente esse Verdade. E aí quebra um pouquinho de quebra o preconceito, não é? Você começa a ver, você valoriza isso como um dado histórico do país muito significativo, muito importante. Maravilha. Então, resposta, letra... Letra B de bola. B de bola, e tem aqui claramente a democratização do registro escrito em língua dos povos originários. Está lá a questão 19 de linguagens, letra B de bola. Bonita e informativa a questão. Maravilha. Vamos à questão número 20. Tá? A número 20 é muito interessante, porque fala de algo no universo masculino, as lutas. Por trás do universo masculino, das lutas. Olha aí. Aí é cada vez mais notório o aumento da participação de mulheres nessa prática. Mas vai mostrando justamente que os ambientes de luta, não é, eles mantêm
embora haja essas lutas todas de mulheres, mas se mostrou que ainda o dado masculino é muito forte, é muito significativo. Tá entendendo? A ideia do vigor físico ainda é uma coisa que se coloca como essencialmente masculina. Então, daí vem a pergunta. Segundo o texto, apesar do aumento da participação de mulheres, o apesar a concessiva aí a concessiva matava, Apesar do aumento de participação das mulheres, é muito importante o comando da questão, não é? Pois é. O que se pede realmente no caput da questão. Aumento da participação das mulheres em lutas. A realidade na escola ainda é diferente em razão de a masculinidade dessa modalidade. A masculinização dessa modalidade. Então, tranquila. O apesar já leva você a esse caminho, não é? E chega a resposta realmente na letra Maravilha. de bola. Vamos lá. Vamos embora aqui que ainda tem um caminho pela frente. 21ª questão aqui. Vamos embora. Honrando Rita Lee, temos um texto da outra autobiografia. E pergunta de maneira, inclusive, como estratégia de aproximar o leitor da autora, ela vai utilizar uma postura de empatia. Opa. Gente, sendo bem honesta com vocês, o texto é lindíssimo, lindíssimo mesmo, porque ela fala dessa mudança da juventude, ela como uma mulher idosa, mas nesse caso aqui, o enunciado traz muita informação para você validar a sua resposta. Olha só, vamos aqui na questão. Então, ela diz aqui, como estratégia para se aproximar do seu leitor, a autora usa uma postura de empatia explicitada em quê? E aí, se a gente tá falando de empatia, tá falando também de um eu lírico que está presente, Perfeito. de uma função emotiva. Nós temos uma expressividade nisso. Isso fica bem evidenciado quando ela fala de seus sentimentos. Sinto que é mais complicado ser jovem hoje. Olha aí. E é mesmo, Rita, é bem mais complicado. Também Olha, e a lindeza do fim, né? Meninada, sintam-se beijados pela vovó Rita. Não a tia Rita, não a tia Rita. Olha aí. Mas a vovó Rita. Então, olha coisa interessante aqui. Então, resposta à letra C de casa. Agora, olha só, muito interessante que tem uma resposta aqui que provavelmente muita gente marcou. O distratorzinho. O distratorzinho aqui foi bem pesado. Que era a letra D de dado, né? É muito Esse queria dar beijinhos e carinho sem ter fim nessa moçada, né? Falando de eu lírico, talvez aí alguém tenha... É verdade. É um distrator. Estou bem forte aqui. Exatamente. Tanto é que essa prova que a gente pegou aqui, alguém marcou a letra D de dado. Inclusive, nós temos até na letra B, se você fosse muito pela ideia do eu lírico, do uso da primeira pessoa, de uma função emotiva, você tem fico no céu lendo essas coisas. É verdade. Só que ela tá falando dela, e não dela em relação a um processo empático para com o outro, né? Perfeito. Vamos lá. Questão 22. Essa é a questão do coração. Essa foi a questão que eu escolhi como... Eu gostaria de ter feito essa questão. É mesmo. Data velha. Começou com o latim logo. Porque você vê, conheci Bentinho Capitu, é de um grande estudioso, certo? Que foi da Academia Brasileira de Letras, Domício Proença Filho, que tem um livro Estilos de Época na Literatura, que fez parte da formação de toda a minha geração professores. Olha aí, que mudava o ângulo de visão do historicismo para a questão estilística, certo? Dos estilos de época. Então, foi uma mudança muito importante dentro da compreensão, certo? Nossa acadêmica, para levar para as nossas salas de aula enquanto professores. Por isso que eu, quando vi essa questão, a empatia bateu. Né? Pode deixar que essa aqui... E a felicidade aqui é que ele justamente vai citando a questão de obras machadianas aqui, com destaque para o Dom Casmurro, certo? Mas ele diz, chegando lá, a empresa era temerária, mas escrever é sempre um risco. Apoiado no espaço de liberdade em que habita a literatura, arrisquei-me. O resultado deste livro em que, além túmulo, como Brás Cubas, a dona dos olhos de ressaca assume a luz do mistério da arte literária e do próprio texto do Dr. Bento Santiago, seu discurso e sua verdade. Então, Domício pega a obra de Machado, certo? Traz para si, olha aí, certo? Como estudioso que foi, e daí você vê o que se pede na cabeça do quesito. Para apresentar a apropriação literária que faz da obra de Machado de Assis, o autor desse texto, aí você vai... Ele contextualiza o enredo de forma subjetiva, ele trouxe para si, ele apropriou-se, ele diz
Tanto é que você vê o texto todo na primeira pessoa. Não há um resumo, entendeu? Ele não fez uma resenha. Ele não fez interessante. resenha. Olha que interessante. Embora tivesse toda a condição, melhor do que qualquer um de nós, de fazer. Mas ele trouxe para dentro dele. Perfeito. Certo? Perfeito. É como se ele tivesse a liberdade de recriar Isso. algo de Machado de Assis que dissesse respeito ao que ele tinha lido de Machado, né? Ao que estava dentro dele, na visão de mundo dele. É lindíssima essa passagem dele. E realmente a letra contextualiza o enredo de forma subjetiva e, na conclusão, explicita o foco narrativo a ser assumido. Seu discurso e sua verdade. Que maravilha. É muito... Questão muito bonita. Essa eu vou guardar do lado esquerdo do peito. Eita, olha que questão linda, maravilha. Vamos embora. Questão embora. 23. Vamos lá. Questão com 2 textos, um verbal e um não verbal. E ele vai dizer, olha... É um visual aqui, ele vai dizer, pela leitura desses textos, infere-se, olha que interessante, né? A questão do verbo inferir, a gente fala tanto disso em sala de aula, né? Olha, infere-se, conclui-se a partir de que a compreensão da arte plumária indígena requer a consideração de quê? Nós temos uma habilidade voltada para a competência artística, a competência 4, que fala justamente de inferências e conclusões. Perfeito. Que é nessa relação. Mais uma vez, estamos trazendo os povos originários, uma cultura indígena nesse contexto. E aqui, eu considerei, inclusive, quando estávamos fazendo as discussões, essa questão com um teor um pouquinho mais elevado. A gente tem uma compreensão da questão um pouquinho mais elevada. Então, Sim. Não se preocupe, estudante. Caso você tenha sentido essa dificuldade, é natural. Claro que o Enem terá questões de uma dificuldade talvez um pouco mais sentida por vocês ao longo da prova, porque a prova, como a gente já disse, é equilibrada. Cansaço já, né, Cília? Já no meio da prova. Já está na 23ª questão. Depois da redação, você já... Exato. Aqui a gente vai ter uma relação no primeiro texto de uma linguagem visual desses adornos, da utilização dos adornos em termos práticos. Quem é que utiliza esses adornos? E na segunda parte do texto, a gente vai falar de aspectos de espiritualidade, cosmológicos, da utilização desses adornos. Então, você tem que fazer esse jogo, porque eles são indissociáveis. O que significa isso? Significa que a gente não pode tirar essa articulação entre a cosmologia e a parte prática que você tem da construção do adorno para a cultura indígena aqui colocada. Então, assim, temos como resposta, pela leitura desses textos, a inferência de que a compreensão da arte plumária indígena requer a consideração da indissociabilidade entre objetos ritualísticos e os papéis dos indivíduos na comunidade. Que maravilha. Então, resposta, a letra E. A questão mais complexa. Olha mais aí. complexa. Tem de tudo, pessoal. Não é só questão. fácil, não. Talvez a questão mais complexa, não é? Uma até o proficiência momento... 4 aí para essa questão. Que maravilha. Vamos lá. Vamos dar uma A continuidade questão aqui. 24 é a questão também muito bem feita. Traz um texto dos Racionais, não é? E dentro daquela linguagem de dureza que caracteriza, não é? Bem os Racionais, e ver um título como é interessante, que ele usa a questão bíblica. Olha, capítulo 4, versículo 3. Perfeito. Minha palavra vale um tiro. Eu tenho muita munição na queda ou na ascensão. Minha atitude vai além e tem disposição para o mal e para o bem. Aí você vai observando todo o texto, malandro otário, você vê uma linguagem mais contundente, não é? Quase sanguinário, franco atirador se for necessário, revolucionário, insano ou marginal, antigo e moderno, imortal, fronteira do céu com o inferno, astral imprevisível, com um ataque cardíaco do verso. Nossa. Que coisa, hein? Que coisa. Que força poética. Na rudeza está a força do lirismo dos Racionais. O lirismo não precisa ser meloso, açucarado. Olha não aí. é? eu vou terminar. O texto 2 já é um texto que faz uma análise crítica, não é? Do estilo do texto. Pode-se dizer que as várias experiências narradas nos discos do Racionais tratam, no fundo, de um só tema: a violência que estrutura a nossa sociedade. Perfeito. Então, veja como esse caput já do texto 2 já sinaliza para a resposta. O que é que se pede? Na letra da canção, está lá em cima, a tematização da violência do texto 2, que está aqui como tema, manifesta-se. Aí você vai ter como procedimento metalinguístico, por quê?
Porque a linguagem do texto 2 é uma linguagem jornalística, certo? De análise crítica, mais denotativa, e o texto é poético. Então, há uma metalinguagem. Eu vou explicar o texto que se caracteriza usando a própria língua, o mesmo código. Ok. Não é? Então, por isso que é um procedimento metalinguístico que concebe a palavra como uma forma de combate e insubordinação. E é importante frisar o primeiro verso, né? Minha palavra vale um tiro escrevendo essa palavra. Essa palavra, Perfeito. Eu acho questãozinha também, mas... Agora essa a questão... foi uma questão mais densa. Né? Essas duas questões, não é? A que foi a 23 e a 24, elas foram duas questões mais densas. Mais densas. Professora Cecília, tem alguém aqui mandando aqui no Instagram um comentário que deve ser seu fã, mas colocou aqui Nando Pérez, colocou, professora Cecília manda bem demais. Muito obrigada, Nando. Olha aí, manda bem demais. Obrigada, Nando. Olha aí. Vamos lá, questão 25, né? Aí tem um textozinho, vai dizer, ainda que faça uma avaliação positiva da série, nessa resenha, e aí novamente gêneros, né, textuais, puxou um pouquinho de resenha. Importante falar aqui que essa questão é para aqueles que dizem que não tem aspecto gramatical no Enem. Opa, olha aí. Porque aqui você precisa de alguns conceitos gramaticais para a construção. Antíteses, expressões adversativas. Olha aí. E são essas expressões adversativas que guiam a resposta. Porque olha aí. Ao longo da construção dessa argumentação, ele vai sempre fazer uma quebra, uma contraposição. Você tem vários mas, né? Olha aí, mas, né? Inclusive, se ele estivesse escrevendo uma redação, poderia perder por repetição. Olha aqui, vários aqui, né? Mas, olha aí. Então aí já tá para já tem mais ou menos o meu norte aqui de resposta. Resposta letra B de bola. E vale salientar, tá, gente? Aqui entre A e B a gente poderia ter uma possível dúvida, mas as outras elas se afastam muito do gênero resenha. Porque nós não temos essa construção de figuras de linguagem com tanta constância num gênero resenha, porque a gente vai ter a linguagem referencial como um ponto de partida. Né? Então, essas são algumas das construções que a gente vai ver. Não vejo essa questão como uma questão facílima, mas é uma questão que você, com um olhar atento, conseguiria chegar à resposta. Que maravilha. Laura colocou aqui prova cansativa, sim. Linguagem, sabe? Sim. Né? O objetivo... Historicamente é isso aí. É isso. Né? Ou seja, disso aqui a gente não teve. Agora que a prova melhorou, eu posso dizer isso. Que é uma prova que avalia toda a escolaridade do aluno, sim. O repertório do aluno, a escolaridade dele. Sem dúvida. E Laura, já termina e você vai dar uma descansada, fique tranquila. E aí, mais, nada decoreba, né? Olha aí, nada decoreba, exatamente, nada. Puramente. Parabéns para a turma do Enem, para o INEP. Maravilha, perfeito. Vamos lá, questão 26. Nesse fragmento, a discussão dos personagens traz à cena um debate acerca da escrita. Pois não? Pode falar. Agora nós queremos sair e dar lugar a duas colegas. Na verdade, vai ser Camila, não é isso? Vai ser Camila. Isso. Vem pra cá. Vem, eu fico. Você fica com Camila. E a gente vai revezando. Já falei demais. Não, foi. Não, olha só. Então, professor Zé Ricardo, então, muitíssimo obrigado aqui. Camila, venha pra cá. Vamos fazer uma troca aqui estratégica aqui. Pode vir, não tem problema não. Camila, venha pra cá. Pode vir, Camila. Não há problema. Professor, pode levar aqui sua... Muito obrigado. E agradecendo imensamente. Boa noite a todos vocês, foi um prazer aqui estar junto com jovens tão bonitas e tão competentes. Muito obrigada. Eu vou me incluir nesses seus jovens aí. Fiquei muito obrigado, fiquei honrado. Agora mas eu usei o feminino, não se esqueça. Já foi excluído. Professor Zé Ricardo, muitíssimo obrigado aqui. Prazer. E aí já estamos aqui também com a professora Camila, que está conosco aqui também na área de linguagens, né, professora? E vamos dar continuidade aqui, sem delongas, nessa nossa prova, questão 26 da prova, tá? E é olha só, diálogo aqui, vá pro inferno, Gondim, você acanalhou o troço, está pernóstico, está safado, está idiota, lá ninguém que fale dessa forma. Azevedo Gondim, ele um trecho aqui do São Bernardo, Graciliano Ramos, ele vai dizer, nesse fragmento, a discussão dos personagens traz à cena um debate acerca da escrita e aí? Exatamente. Boa noite, primeiramente. Maravilha. É uma questão aqui que, de fato, há um diálogo, a gente percebe, está explícito.
E interessante, né, Graciliano Ramos jogando essa ideia. Durante esse debate, a gente percebe uma dualidade, e aí envolvendo a questão de variação linguística, entre estilística. Por isso, a gente encontra tanto contexto formal quanto informal. Por isso, nós temos na letra D, contrapõe o preciosismo linguístico, trazendo essa visão da norma padrão e as situações de coloquialidade. Por isso, a informalidade, esse debate, ele se constitui a partir dessa dualidade entre a estilística. Maravilha. Então, resposta na letra D. D de dado, Exatamente. contrapõe o preciosismo linguístico a situações de coloquialidade. Maravilha, então. Vamos continuar aqui, que a gente tem um caminho ainda grande pela frente. Né? Questão 27. Olha só, questão bonita, professora Cecília, parece, né? Linda. Olha e só. por mais que tenha arte, é uma questão até fácil de você resolver. Porque ao final das alternativas você tem explícito o movimento artístico que está sendo cobrado. Que maravilha. Então Eliseu, olha aí, D'Angelo Visconti Exatamente. desenvolveu diversas obras no Brasil com grande influência das escolas europeias. Em sua pintura Três Meninas no Jardim, há questão típica de arte. Exato. E a gente vai ter futurista, cubista, impressionista, surrealista e arte realista. Quem conhece essas pinceladas sabe que isso é uma arte da estética impressionista. Olha aí. Então, essas pinceladas, elas são muito comuns. Nós temos várias repercussões impressionistas com essas pinceladas e dava também, como eu já falei anteriormente, para dar uma situada em tempo e espaço através da data na fonte da obra de arte. Olha aí, 1935, dá uma olhadinha aqui embaixo, né, na fonte. Portanto, resposta letra C. C de casa, tá aqui na questão 27. Vamos embora. Questão 28. Olha aí. 28. Pelo amor de Deus, olha o Nós texto aí do temos- Esaú e Jacó, Machado de Assis. Inclusive, aqui na minha Graças prova tem a Deus de que novo. Machado voltou à prova. Ela marcou na prova. Voltou à prova, né? Olha que coisa boa. Na Machado tinha prova, sumido da prova. Eu coloquei Ela marcou. de novo, porque De Esaú e novo. Jacó caiu no ano retrasado, se eu não me engano. Quando nós comentamos juntos, nós trabalhamos Esaú e Jacó. Verdade. Então, eu coloquei no meio da prova, eu botei de novo. Como Ai, que quem coisa diz, linda. nossa, que recorrente. Tem que citar mesmo, né? Tem que Eu bater, acho. tem que Machado de respeitar. Assis, Machado, Faz né? merece. sentido, até com o tema do Enem, de uma herança africana. Nós passamos Perfeito. muito tempo silenciando a relação étnico-racial de Machado, então é importante colocar aqui para honrá-lo. Perfeito. Vamos Tá? lá, então. Convidada para o último baile do Império, na Ilha Fiscal, localizada no Rio de Janeiro, Flora devaneia sobre aspectos daquele contexto, no qual o narrador ironiza o quê? Olha, difícil essa questão, porque a ironia de Machado não é tão acessível assim, nós sabemos muito Epa. bem. O trabalho irônico que Machado faz ao longo do texto, ele muitas vezes é sutil, que um leitor que não tem aquela fluidez de uma leitura literária machadiana propriamente, fica na dúvida. Aqui o que a gente vai ter? Ele vai narrar a situação de Flora, a gente tá falando do último baile do Império. Talvez essa seja a informação mais relevante para Isso. vocês. É o último baile do Império. Então, a gente tem aqui um declínio. E o declínio é visto como se estivesse no paraíso. Por isso, a gente vai ter uma alienação da elite que foi convidada para esse último baile, vê aquele paraíso, acha que tá tudo bem. Isso, é interessante que o eu lírico aqui, né, ela não reconhece esse declínio que você menciona. E aí é que vem a questão da alienação. Exatamente. Que Por isso, a maravilha. resposta correta é a letra B de bola. Letra B de Exatamente. bola, então, para essa questão, alienação da elite em relação ao fim da monarquia, questão 28 da prova. Vamos soltar o gabaritão na tela aí, o pessoal tá vendo. Gente, nós vamos corrigir a prova, estamos corrigindo a prova verde, tá até aqui em cima aqui, mas aí estão todas as questões aí colocadas para vocês aí, numa boa, aí ó, tira o print aí da tela, vai olhando aí para todo mundo já conferir a cor da sua prova. Não veio o Enem, pegou todo mundo de surpresa, não colocou prova rosa este ano, né? Colocou prova verde no lugar da prova, mudou a cor da prova, mas tá aí para você já adaptamos aqui numa boa. Vamos lá então, questão 29, vamos lá. E a gente... Das reflexões do narrador, apreende-se uma perspectiva que associa a adoção de quê? E tá aí um texto aí cujo título é A Resistência. Vamos lá, quem vai? Não, aqui nessa daqui a gente tem uma interpretação textual bem tranquila, uma questão de nível fácil, poderia dizer assim. E ao longo da leitura a gente percebe que a descrição é dessa questão da parentalidade, e por isso a gente fica com a letra A, ele vai discorrendo sobre essa questão. Ele já começa, meu irmão é filho adotivo, e aí vai descrevendo, vai narrando ali esses sentidos, esses sentimentos dos parentes. As representações sociais estigmatizadas da parentalidade, com Perfeito. certeza.
Tranquilo, então. Questão tranquila, uma boa. Tranquilíssima. Vamos embora, então, continuando aqui. Estamos já chegando lá, a gente vai chegar lá. Essa 30 né? foi... Estamos nas 15 aqui, faltando para contagem regressiva, para a gente fechar a prova de linguagem, então, tá, gente? Vamos lá. Questão agora com 2 textos, mais uma vez, né? Talvez demorasse um pouquinho mais, para um textos longos. Na hora, o aluno já está cansado aqui na TGS, mas é isso aí mesmo, gente. Prova de linguagem do Enem. Então, no que diz respeito à arte, olha só. O posicionamento de Antônio Prata no texto 2 aproxima-se da tese de Graciliano Ramos no texto 1, uma vez que ambos o quê? Olha aí. Acho importante a gente dizer que talvez Graciliano foi o queridinho dessa prova. Verdade. Temos aqui Olha aí, vários mais textos. um registro de Graciliano, que muitas vezes nas escolas a gente fala de vidas secas, mas a gente não exato. adentra em Isso, Graciliano. não aprofunda. Então é interessante que a gente traga Graciliano aqui. É uma questão que também vai trazer um outro autor que teve uma outra ocorrência aqui na prova, que foi Antônio Prata, que é um cronista, conhecido por suas publicações, principalmente na Folha. E nessa construção aqui, o que é que nós vamos ter? Vamos ter uma aproximação quando eles dizem que, por exemplo, ao final do texto 1, eles tragam numa sociedade sem classes e sem miséria, seria possível fazer-se aquilo? Graciliano se refere ao quadro Criança Morta. O quadro que vem nessa construção de Cândido Portinari, que se assemelha também com os retirantes. Perfeito. Ele questiona, né? Se não houvesse a pobreza, conseguiríamos produzir a arte? Se não houvesse a tristeza, a arte Maravilha. existiria? E aí, Antônio Prata fala sobre isso. Ele diz, nossa, nós estamos vivendo num mundo que está todo mundo falando de coisas sempre positivas. Será que vai haver arte? Será que a arte chega para nós? Porque eu acho que a arte também vem dessa miséria. E isso é um tema para discussões filosóficas, eu não vou entrar nelas. Então, Perfeito. aqui nós temos esse caráter desestabilizador, porque ele fala principalmente da percepção desse receptor de arte. O que é para um receptor de arte olhar um quadro como Criança Morta de Portinari? É um impacto. É uma cena trágica. Então, desestabiliza aquele receptor, aquele interlocutor. Por isso, a resposta correta seria a letra D. E será, né? Afirmam o necessário caráter desestabilizador da arte. Exatamente. Perfeito. Olha, deveria fazer uma análise profunda dessa questão, hein? Eu deixo para os professores de filosofia, Nossa, questões essa existenciais. questão aqui, nossa. Mas eu acho que jogou luz a uma questão bem importante, Rodrigo, bem importante mesmo. Maravilha, vamos lá. Questão 31, né? Vamos lá para a questão 31. O texto evidencia a perspectiva ampliada de saúde ao abordar criticamente a pandemia de Covid-19 a partir de... Né? Texto bem interpretativo, uma questão bem interpretativa. Era ler, entender e marcar a questão. E aí, professora Camila? Isso, exatamente. Interpretativa, de certa forma, a gente vai ter sim uma visão da linguagem corporal, e uma das vertentes desse assunto de linguagem corporal é justamente a saúde. Uma questão interessante que traz ali 2020, Covid-19 e o sedentarismo, trazendo essa relação entre os determinantes socioeconômicos. E aí, nessa questão de socioeconômico, né, essa questão aqui que ele solta, é justamente o sedentarismo, problematizando esse distanciamento da saúde durante a Covid-19. Então, resposta letra D. Letra D de dado, relação Isso. entre os determinantes socioeconômicos e a prática de exercícios. Questão 31 da prova verde, letra D de Estamos dado. diante de uma prova uma questão bem tranquila. Muito bem... bom, bem tranquilo. Então, era interpretar e fazer. Vamos Isso. lá. 32, vamos lá. 32ª questão da prova verde, linguagens, Enem 2024. Vamos soltar o gabarito na tela, aquele gabaritão, só para a gente dar uma conferida, quem está nos acompanhando aí. Olha aí o gabaritão já todo pronto para você aí, o gabarito extraoficial, todo bonito, todo montado para você, com todas as questões. Vamos agora à questão, aí tira o print e manda para o colega. Questão 32. Ele diz que nesse fragmento do romance de Júlia Lopes de Almeida, escrito no cenário brasileiro pós-abolição, a narradora exprime um olhar crítico sobre o quê? Parece-me também uma questão bem interpretativa, é Cecília. Sim, com certeza. E Júlia Lopes de Almeida não é uma autora recorrente, até porque estamos valorizando essa realista, quase realista, digamos assim, agora. Então é interessante ela estar aqui, marca esse registro de visibilidade às autoras femininas. Maravilha. E que muitas vezes nós não estudávamos. Nesse contexto aqui, na parte que ela traz, ela vai falar as diferenças de uma percepção de uma mulher branca, de uma pessoa branca, e de como é pós-abolição essa vida de uma pessoa negra. Então, esse é quase um processo dicotômico que ela vai dizer. Ela tem regalias e a outra pessoa não tem, devido à sua cor. Então, ela fala também do trabalho exaustivo e, por isso, nós temos como resposta adequada
a exploração da força de trabalho da população negra. Então, relato 32, questão letra D de dado. Maravilha, vamos embora. 33, né? O recurso utilizado na progressão textual para garantir a unidade temática dessa crônica é olha que coisa interessante, construção do texto, progressão de texto, né? Aí, maravilha, falando aí, né, de possibilidade de como o texto ele vai se retomar, se conectar e progredir, né, os movimentos clássicos de retomada, continuidade textual e progressão temática. Que coisa bonita, questão bonita. Questão tranquila, professora? Tranquila também. Apesar da gente ter aqui um gênero crônico, a gente não vai precisar saber tanto do gênero em si, mas sim do porquê e como a gente identifica essa progressão textual dentro desse gênero. E de cara a gente consegue observar que a argumentação dele é pautada no verbo coisar, como ele coloca aqui entre aspas, e vai recorrendo, né? Vai colocando ali várias vezes, repetindo o porquê do uso desse termo. Por isso a gente fica com a letra C, reiteração, então essa repetição de uma determinada palavra e de seus cognatos, que seria justamente esse verbo que é recorrente na crônica. Ele fala várias vezes, você vê várias vezes. Perfeito, poeta, coisa e por aí afora vai. Maravilha. Então, questão 33 da prova verde, letra C de casa. Questão 34, texto grande, hein? Isso. Texto longo, ele tem um foco. O foco dele são os benefícios de uma tecnologia apresentada para a sociedade. Então texto de você leitura consegue fácil. localizar, exato. Você vai em busca desse benefício. E ao ir em busca de um benefício, você vai ver que um dos benefícios apontados para ele é a oportunidade do acesso a atendimento médicos, a esses pacientes que muitas vezes estão em áreas periféricas. Então, tá bem no meio do texto. A gente vai ter... É importante reconhecer, aí ele fala que nem todos estão igualmente preparados para aproveitar. Um dos principais benefícios, olha no meinho do texto. Olha, bem no meinho, pois é. Entendeu? Então, ele já introduz um dos principais e quando a gente vai para o enunciado, tem um dos benefícios. Ou seja, a gente consegue fazer essa validação. Maravilha. E o texto que é longo não nos cansa tanto, já chegando nesse finalzinho de prova. Perfeito. E respondemos a letra B. Letra B de bola. Então, ao tratar da telemedicina, esse texto ressalta que um dos benefícios, né, dessa tecnologia para a sociedade é o fato de, letra B, oportunizar o acesso a atendimento médico a pacientes de áreas periféricas. Questão 34, resposta letra B de bola. Vamos lá, questão 35, né? Sob a perspectiva da multiculturalidade, pode cortar aqui para a questão, né? E de acordo com o texto, a produção artística afro-brasileira caracteriza-se pelo... E está lá um texto em cima que me parece não ser tão complicado de ser percebido. E aí, professora Camila? Isso, exatamente. É a típica questão que a gente observa uma relação com a redação, né, Cecília? Exatamente. E aí... A gente consegue observar a argumentação pautada nessa produção artística e, por isso, letra D, uma relação complexa entre as vivências pessoais dos artistas e os referenciais estéticos da matriz africana, justamente isso, trazendo essa multiculturalidade que o próprio enunciado já menciona. Então, você que fez a prova, eu espero que você tenha marcado essa palavra aí no seu caderno. Multiculturalidade já no enunciado, já diria o caminho. Maravilha. 36, vamos embora. A apresentação do dado estatístico ao final desse texto revela a intenção de. Então, aí, observando um recurso de dado, né, provavelmente argumentativo, né? Mas qual é o objetivo disso aqui? Uma pergunta clássica de Enem, né, de argumentação textual. E aí, professora Cecília? Nós temos aqui um dado que vem para comprovar, como a maioria dos dados. Exato. Nós temos, inclusive, um verbo que puxa isso para dado, né? Comprovar. Perfeito. Então, o dado geralmente vem para comprovar. Então, não tem nem o que não é. Olha aqui. O próprio comando inicial de cada alternativa, né? Olha, demonstrar, informar, exaltar e comprovar. É uma questão são de dado estatístico como recurso argumentativo para comprovar uma tese. Perfeita. Questão 36. Resposta letra E de elefante. Né? Opa, vamos lá. Acho que cortou aqui, questão 37. Deixa eu voltar aqui enquanto. Questão 37, vai puxando aqui enquanto eu coloco aqui no nosso material aqui. Nós temos uma questão de patrimônio linguístico, falando da língua da Tabatinga. Tem sido preservada por quê? Isso é a competência 6, a última habilidade da competência 6, que fala do patrimônio linguístico brasileiro. E aqui, por que uma língua é preservada? Porque existe um sentimento de identidade linguística se consolidando.
Isso. E quando a gente fala de patrimônio linguístico, a gente tem que citar e tem que procurar uma alternativa que contemple identidade, né? São sinônimos. A Exatamente. gente precisa... Maravilha. Já está aqui na tela, já aqui. Eu que apertei aqui no canto errado, mas não é fácil não. Operar tudo aqui, vamos embora. Então, aqui um texto mais longo também. Então, a língua de Tabatinga tem sido preservada por quê? Isso. Porque é um sentimento, porque há um sentimento de identidade linguística que vem se consolidando. Então, resposta, letra Letra D de dado. D de nada. Questão 38. Opa! Falando aí de função da linguagem. Esse texto é marcado pela função referencial da linguagem. Esperávamos Olha um aí. pouquinho mais de função da linguagem, É, eu tenho mas- certeza, mas foi bem. Ótimo. Citou metalinguagem, Isso. foi metalinguística, Perfeito, perfeito. agora função referencial de forma mais direta. E aí a gente percebe que até pelos verbos, quando a gente olha as alternativas, a função referencial ela vai ter essa função de Até um informar. clássico verbo aqui, né? É um clássico, Né? não Todo tem... mundo, é professor de língua portuguesa, quando trabalha a É. questão da processo comunicativo, vai colocando lá as funções da linguagem. Né? Exato. Ainda se trabalha com Rowan Jacobson, teoria lá da Sim, comunicação, isso. colocou lá. Elementos da comunicação. Elementos da comunicação, já coloca lá. Função referencial. Objetivo principal, informar. Já é Informar, estratégia do maravilha. Enem, né? Então, resposta na letra D. D de dado. Informar Essa o não leitor. tem muito. Tá tranquilo, tranquilo. Questão 39. Né? A vivência relatada no texto evidencia que as variedades linguísticas, mais uma questão também clássica do Enem, variação linguística, etc. e tal. E aí, Uma competência 8 aqui, que é a competência que contempla as variações linguísticas. E nessa construção a gente vai ver aquele clássico caso de pedir um pão francês ao redor do Brasil. Gente, é a coisa mais isso é difícil mais- do mundo. É a coisa mais difícil do mundo. É. Em um lugar é cacetinho, no Cacetinho, outro é não sei o quê, francês, exato, bolacha, é no outro é verdade. pão de sal. É verdade. Tudo vai ser uma Biscoito. construção diferente. E aqui, obviamente, estamos trazendo, revelando essa constituição de um português brasileiro, que é a resposta da letra C. Essas variedades linguísticas são constitutivas do português brasileiro. Questão bem tranquila também. Vamos fazer agora as últimas 5 questões. Vamos Graças a Deus. embora. Vamos embora? Vamos lá. Texto também razoavelmente longo, mas tranquilo aqui. Isso. A reportagem, então tá aí mais Gênero. uma vez gênero Textual. E apresenta 2 iniciativas, o livro amazonês e as camisetas do Caboclês Ilustrado. Com temática em comum, essas iniciativas o quê? Um texto tranquilo. E aí, Isso. professora Camila? A gente percebe que tem alguns autores aqui que são referenciados ao longo do texto, que trazem iniciativas inovadoras em relação a essa temática, que também o enunciado já traz o direcionamento. E por isso, mencionando a linguística envolvendo o Amazonas, a gente tem valorizar o repertório linguístico do povo do Amazonas, justamente porque traz esse caráter inovador. Perfeito. Mais uma questão sobre a Amazonas. Sobre Amazonas, né? Olha aí, tranquilo. Então, também é uma questão tranquila. Não vejo aqui como uma questão Não. muito complicada, né? Não. 41, vamos lá. Conheça histórias de atletas paralímpicas, né, que trocaram de modalidade durante a carreira esportiva. Vai lá uma perguntinha. Esse conjunto de mini-biografias tem como propósito o quê? Professora Cecília? Gente, texto, assim, enunciado clássico de cobrança de gênero. Você Exato. precisa ter um repertório de trabalho de gêneros textuais. Biografia, nós conhecemos. Mini biografia, porque ela dá uma reduzidinha, né? Então, mini já deu uma reduzida, Isso. mantém as características. E para que uma biografia? Se não para destacar a trajetória profissional das atletas paralímpicas brasileiras. Tá aqui resposta, então, na letra C. Muito tranquilo, né? Elizabeth? Essa Como foi vai bem falar, tranquila. bem tranquila, né? 42, vamos lá. O conjunto, aí vem lá um texto aqui, Cavaquinhos e Família, é fundamentalmente no Minho, norte do Portugal, que o cavaquinho aparece como instrumento tipicamente popular, né? Questão provinciana, etc e tal, vai falar do ukulele e tal. Aí ele vai dizer, olha, o conjunto dessas práticas musicais demonstra que os instrumentos mencionados no texto que, professora Camila? Isso é uma questão, digamos que nova. Acho que faz tempo que o Enem não cobra instrumentos de corda, mas também dá pra gente identificar aqui, contextualizando, uma questão de nível fácil. Adaptam suas características a cada cultura, uma vez que o próprio texto de apoio vai mencionando as mudanças, tanto da estrutura do instrumento quanto dos exato, termos. né? Quando ele chega ao Brasil, Isso. diretamente de Portugal. Exatamente. Né? Ele vai falando dessa questão. O ukulele tem sua origem no século XIX, mas ele Isso. vem dizendo, mas quando chega para cá e tal. Tem uma nova identidade. Perfeito, perfeito. Letra Então, B. letra B de bola, Exatamente. questão 42. Vamos lá? Questão 43.
Né? Ele vai falar, olha, parece bem interpretativo, as causas do desequilíbrio na saúde mental apontadas no texto estão relacionadas a quê? É interpretativa, né? Bem... Isso, você tem que ter noção de causalidade, né? Pronto. Você tem que ir em busca disso. Traz uma questão relevante, que é a saúde mental no meio esportivo. Nós tivemos Simone Biles na penúltima Olimpíada, então a gente vai falar aqui das tenistas. E por que essas tenistas e esses tenistas estão deixando de jogar e de competir? Então você tem que fazer essa relação de causalidade. Perfeito. Aqui, para eles, é uma pressão constante dos eventos e da mídia. Então é colaborativo, é coparticipativo essa pressão. Então, maravilha. A resposta, então, da Contexto 43 na específico. letra E. Isso. 44, daí novamente, a segunda argumentação construída nesse texto. A gente fala, todo professor de linguagem fala, olha, tem que entender processo argumentativo, E como é que olha é. Antônio Prata de novo. Olha aí, né? estratégias argumentativas. Aí vem Antônio Prata e diz, olha, segundo a argumentação desse texto, o podcast o quê? Vamos lá, e é um texto bem novo, 7 de janeiro, né, adaptado de Isso. 2024. É uma questão com gênero digital, acho bem interessante abordar podcast, e pergunta diretamente a função social desse gênero digital, que é propiciar aqui, propicia a divulgação de conhecimento para seus usuários. Exatamente. É justamente essa função que esse gênero tem dentro da sociedade. Questão Maravilha. Bem tranquila bem também, era tranquila. interpretativa, era você pegar aqui para olhar e vamos, finalmente, Essa 45 a nossa última conquista. questão. Vamos honrar Bechara. Eita, meu Fechou com chave de queridíssimo. ouro. Meu queridíssimo. Não é? Eu tive o prazer, eu já o conheci, mas tive o prazer de dar aula para uma sobrinha dele. Olha só. Eu costumo dizer para os meus alunos gramatiqueiros que eles são filhos de Bechara. Eita, olha só. E aí, Evanildo Bechara prepara a sua aposentadoria de pouco em pouco, como se a adiasse ao máximo. Aos 95 anos, imortal da BL, alcançou um status de astro pop no mundo da filologia e da gramática. E aí e ele vai dizer que, olha, nesse texto, as falas atribuídas a Evanildo Bechara, tem uma parte dialogal ali no meio do texto, são representativas da variedade linguística, o Isso. quê? Vale destacar que nessas partes dialogais ele tem relação de causa e efeito entre elas, que está ao final do segundo parágrafo, e depois tem esse reportado, é uma importação, né? E esses termos são termos específicos da área de atuação. E aqui vale salientar que muitos alunos poderiam ficar inseguros, porque quando trabalhamos variações linguísticas, dificilmente utilizamos o termo ocupacional. É verdade. Isso. Né? Nós falamos muito de situacional, e ocupacional seria uma vertente da situação, também Perfeito. nesse sentido. Então aqui, a resposta adequada, honrando Bechara, é ocupacional, letra E, pois ele faz uso de termos específicos de sua área de atuação. Meu pai, olha só, finalmente chegamos aqui ao final de toda a prova do Enem, comentamos todas as questões, né? E aí, para a gente fechar aqui, eu estou com professores da área de linguagem, a prova no geral hoje foi linda, né? Que continue assim no segundo dia, no próximo domingo, né? Você que fez a prova hoje, claro, está cansado, a gente viu pessoas aqui que estão cansadas, né? Dizendo, eu estou cansado, é uma prova do Enem, não poderia ser diferente, mas a prova de redação veio tranquila, não trouxe sobressaltos. Acabamos de passar pela prova de linguagem. Eu confesso, professores, que eu estou boquiaberto com a quantidade de questões. Claro, um aqui ou acolá mais, né, que exigia um pouco mais de raciocínio, de leitura, Conteudistas. mas como o professor Zé Ricardo muito bem pontuou, não trouxe sobressaltos. Ninguém ficou aqui numa questão dizendo assim, meu Deus, como é que fizeram isso? Então, parabéns, INEP, a prova está tranquila, a gente reclama quando está ruim, mas quando está boa a gente tem que elogiar mesmo. A prova foi boa, foi tranquila, e vamos agora para o segundo dia, partindo para o próximo domingo agora, confiante. Tenho certeza de que haverá muitas notas boas, vai ser um Enem com muitas notas boas, porque a prova veio justa, veio, né, premia o aluno que estudou, que se esforçou. Professora, muito obrigado. Né? Professora Camila, professora Cecília, uma honra, muito Foi uma obrigado honra fechar com mais chave uma de ouro. vez. E pessoal aqui na câmerazinha fechada, muito obrigado por esse dia.